Olá, boa tarde para você que nos acompanha ao vivo a partir de agora pelo Facebook PT na Câmara e também pela página do Facebook do deputado federal Padre João, do PT de Minas Gerais. Nós temos o prazer de receber aqui hoje nos estúdios PT na Câmara o deputado federal Padre João e também o Manuel, que é especialista em políticas públicas, especificamente sobre segurança alimentar. Então, primeiramente, Padre João, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, saudação a todos, que nos acompanham aí pela internet. Saudação aqui, ao Leite, Isso. Que está sempre acompanhando. Também o Manuel, que acho que é uma pessoa que está nessa luta há muitos anos também. E apesar da realidade, é uma alegria trabalhar esse tema de forma permanente. Manuel, boa tarde, bem-vindo aqui ao Estúdio PT na Câmara. Boa tarde, Leite. Estamos aqui para, como disse o Padre João, apesar de todos os desafios que nós temos, nós não podemos desacreditar nunca que esse nosso papel nessa luta pela questão da segurança alimentar e nutricional, no combate à fome, ela é permanente, ela é independente de governos, ela é independente de momentos, Pensar política de segurança alimentar é pauta fundamental do parlamento em qualquer momento e é também o parlamento enquanto para estar vigilante a isso, como também no Poder Executivo e até mesmo no Poder Judiciário para que a gente possa estar trabalhando a questão da exigibilidade dos direitos. Nós, Leite, que bom que conseguimos colocar na Constituição o alimento como um direito. Então é um direito. O cidadão brasileiro é garantido pela Constituição que ele tem um direito à alimentação. Tá certo. Para você que está chegando agora, nós estamos com o deputado federal Padre João, do PT de Minas Gerais, e com o Manuel, que é especialista em segurança alimentar. E o nosso bate-papo hoje aqui no programa Ponto a Ponto é sobre a fome, sobre a alimentação, sobre segurança alimentar, algo tão importante e relevante no dia a dia de todos nós. E hoje o Padre João presidiu aqui na Câmara dos Deputados uma sessão solene em homenagem aos 40 anos da FAO, da Organização das Nações Unidas para a Agricultura, aqui no Brasil. Então, uma sessão solene hoje em homenagem à FAO, 40 anos no Brasil, Padre João? Isso é muito importante, até por diversos aspectos. Primeiro, que o Brasil foi um dos criadores da FAO, desde a atuação do Josué de Castro ali. Então, o Brasil como fundador e tem um brasileiro com uma participação tão ativa também. Certo. Nós tivemos, e desde lá, acho que um outro fator importante a ser destacado, a parceria da FAO, no sentido de potencializar muitos programas que começaram aqui no Brasil. Certo. E o Brasil dar uma grande contribuição em outros países. Mesmo nos nossos desafios que temos, de superar a fome e a miséria, mas o Brasil sempre foi um grande colaborador de países da América Latina, do Caribe, países da África. E além disso, dos 40 anos dessa atuação da FAO no Brasil, que é o que celebramos, celebramos também o 16 de outubro, que é o Dia Mundial da Alimentação. Dia Mundial da Alimentação. Então, a sessão solene focou 40 anos da FAO no Brasil e o Dia Mundial da Alimentação. Porque, como o Manuel colocou, uma vez que foi uma grande conquista quando coloca na Constituição. Essa garantia para o cidadão, que é um direito humano, ter acesso ao alimento. O Lula, ele permitiu que o Brasil avançasse nesse sentido, de ser mais objetivo, preciso. Ou seja, o meu governo tem que ter 3 alimentações. Cada cidadão ter acesso a pelo menos 3 alimentação. E é muito interessante que o desafio que nós estamos vivendo hoje, Manuel, foi um desafio vivido também no governo Fernando Henrique Cardoso. Porque a justiça seja feita,
o início da formatação da política de alguns programas foi ainda com então o presidente Itamar Franco. Mas um dos primeiros atos do Fernando Henrique Cardoso foi acabar com o Conselho. Era um decreto que criava, né, o Conselho. Ele extinguiu de forma autoritária e por outro decreto. Mas justiça seja feita que o Itamar teve essa sensibilidade, junto com o Betinho, né, saudoso Betinho, outras lideranças que muito contribuíram nesse processo. Mas eu creio que se não tivesse essa interrupção no governo Fernando Henrique Cardoso, o Brasil talvez era um dos primeiros países do mundo, né, de cumprir esses objetivos também do milênio. Estávamos muito à frente. Sim. Né? Porque a retomada nós só tivemos no governo Lula. E é bom também que o presidente, quando tem alguma a compreensão diferente com a base social, ter humildade e não retaliação. O que nós estamos vivendo pelo ministro Osmar Terra, um conjunto de ministros e do próprio presidente, é uma retaliação a todos as entidades, movimentos que lutaram pela segurança alimentar. O Lula, ele criou mesa, que era o ministério. Mas só que a sociedade toda falou para ele, olha, não é isso que queremos, porque trata-se de uma política intersetorial. É importante chamar essa responsabilidade de um conjunto de ministérios e não trazer para si um único ministério. Ele teve a unidade de ouvir o povo brasileiro. Exatamente. E recuou. Né? E aí que houve essa formatação de ter uma política intersetorial, de ter a Kaizen, né? De ter né, o próprio, todo um sistema, né? O CISAM, né? Que é o sistema mesmo de segurança alimentar nutricional. Então, o verdadeiro dirigente sábio, que tem sabedoria, ele constrói com o povo as políticas e os programas. E o povo brasileiro é muito generoso e muito disponível. Quando ele é chamado a participar, ele dá a sua grande contribuição. Só que o povo brasileiro é tão firme que mesmo quando é negada a ele a participação, que é o que está fazendo o governo Bolsonaro, na extinção de tudo isso, o programa inviabilizando o Conselho, o próprio CISAM, as conferências estão acontecendo de forma voluntária. O povo está se organizando, estão fazendo as conferências municipais, as conferências regionais, vão fazer a conferência estadual, vão fazer a conferência nacional de segurança alimentar. Né? Então, isso é muito bonito, né, Manuel? Só complementando isso que o padre coloca, Leite, nós vamos ter, estão previstas, mesmo sem o apoio do governo federal, mesmo sem o CONSER, está extinto, nós vamos ter 16 conferências estaduais. 16 conferências estaduais. Programadas para este ano ainda, para este até o próximo ano. Até o próximo ano. Né? O grande impulsionador dessas conferências era o Conselho Nacional. Sim. E aí nós não temos mais Conselho Nacional. E aí o que é justamente o que o padre coloca. Não é, claro, a falta do Conselho Nacional é um grande desafio para a gente estar monitorando as políticas públicas de segurança alimentar no país. Sem dúvida. Né? Isso é um grande desafio. O Conselho Nacional trabalhava controle social das políticas públicas. Fazia um monitoramento sistemático de todas essas políticas de segurança alimentar e nutricional. Hoje nós não temos o Conselho, mas aí como o padre coloca, como o deputado coloca, os movimentos sociais e as organizações que trabalham com a temática de segurança alimentar estão a pleno vapor e estão dizendo assim, nós somos movimentos representativos da sociedade, não vamos cruzar os braços diante desses desafios e nós vamos bancar isso. Certo. Então está se buscando apoio e serão efetivadas algumas conferências estaduais. Né? Nós estamos ao vivo, para você que está chegando agora aqui nas redes sociais do PT na Câmara e também na página do deputado federal Padre João, conversando sobre segurança alimentar. Padre João, quero perguntar para o senhor o seguinte, voltar um pouquinho, Manuel, também, que é o convidado aqui do programa. Padre João, a fome voltou ao Brasil depois que a presidenta Dilma foi golpeada em 2016. A gente percebe que a fome está de volta no país, né, padre? É uma triste
constatação mais triste realidade. Porque, como eu disse, através da CAESAN, né, que era toda essa ação interministerial, atacava de todos os lados em relação ao combate à fome e à miséria. Que incluía, né, combate ao trabalho escravo, trabalho infantil, política específica para as mulheres, para a juventude, para os pescadores, os ribeirinhos, vazanteiros, quilombolas, indígenas, fundo de pasto, catadores quebradeiros de coco, todos esses grupos tradicionais, mas que era sagrado aquela forma de ter acesso ao alimento, de ter também a sua renda, de poder contribuir com aqueles que tinham saído já dessa localidade, mas que tinham acesso ao piqui, aos frutos do cerrado, que tinham acesso, né, a esses produtos. Sim. Quase que artesanal, sim, né? Então, possibilitava assim, essa riqueza e que viabilizava renda para esses grupos, nas mais diversas formas. Como era muito dinâmico essas reuniões, com participação de todos, era o conselho, acho que na história do Brasil, na história do governo, o conselho que tinha mais a cara do Brasil. Com todo respeito ao Conselho de Saúde, Conselho de Assistência Social, os outros conselhos que são importantes, não podemos abrir mão deles, mas o Conselho, pelo fato de ter 2/3 da sociedade civil, o próprio formato, ele tinha mais essa cara, essa representatividade. Uma riqueza de cultura, de saber, por isso que tinha essa capilaridade também de trazer os problemas, mas não só traziam os problemas, traziam soluções. Essa é a grande Apontava questão também, né? rumos. E é por isso que nós avançamos, com tantas políticas de acesso à água, a própria alimentação escolar, ampliar o PA, quantos programas, que a própria Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos, foram muitos programas que às vezes vinham da agricultura urbana e perurbana, e que inspirava das sementes, da redução do agrotóxico, da agroecologia e produção orgânica. Então, além desse monitoramento também das políticas, né, da questão da mortalidade infantil, da desnutrição, da má alimentação, muitas outras coisas que monitoravam ao mesmo tempo. Qual que é a triste realidade hoje? Que é a fome. Já é uma realidade. Sim. Já é uma realidade. E não tem coisa mais humilhante, né, do que a pessoa ter que, às vezes, pedir comida. Que era o que eu vivi na minha adolescência e juventude. Pessoas que, às vezes, com uma lata, saía de porta em porta pedindo comida e comida pronta. Porque não resolvia dar o arroz, o feijão, porque não tinha gás, não tinha como fazer. Então é uma situação humilhante, né, que é do nosso povo brasileiro, e já é essa realidade hoje. Né? Então não se indignar diante dessa realidade e não entender que o golpe, que a retirada da Dilma era justamente para fazer com que essas pessoas fiquem numa situação vulnerável, para com que essas pessoas se permitam trabalhar por meio salário, ter trabalho análogo de escravo nos cafezais, como já é a realidade em Minas Gerais, né? E nas mineradoras, no garimpo, em tantos trabalhos subhumanos. Por isso que essa ofensiva veio depois também, de precarizar as leis do trabalho, a precarização da fiscalização, a precarização das próprias condições de trabalho. Só que agora, de certa forma, legalizado. Sim. O capital tem o aval do Estado, né, para cometer essas injustiças, seja nas fazendas, seja no subsolo, numa mina, mineração, seja na lavoura do café, e outras, seja no agrotóxico, que é outra coisa séria, Leite. É o quanto que avançou. Por quê? Nós avançamos em relação ao acesso ao alimento, muito, né? Mas no momento que a gente teria que discutir que alimento que estão tendo acesso. A qualidade, qualidade do alimento. Na qualidade, se é açucarados, carboidrato, a gordura, o sódio, essas coisas todas. Então nós tínhamos que avançar em políticas e programas para a qualidade do alimento. Opa, esse que está tendo acesso à comida tem que ser um alimento que garanta a saúde. Agora,
e sem agrotóxicos, sem, né, Sim. qualidade. Nós temos que voltar atrás para rediscutir o acesso. O acesso básico, né? Básico. Já quase não se consegue Porque discutir a qualidade, né? porque a fome já é uma A realidade. fome emergencial, é agora, né? Então é muito triste Que situação. essa situação. Que situação. Manuel, você que é especialista em segurança alimentar, eu acho que o Padre João trouxe um elemento importantíssimo aqui para o debate, para você que está nos acompanhando, entrando agora aqui nas transmissões, o Padre João, deputado federal do PT de Minas Gerais, e Manuel, que é especialista em segurança alimentar, estão conversando conosco aqui no Ponto a Ponto sobre a questão da segurança alimentar no país. O Padre João comentou que a fome aumentou, nós temos dados do IBGE que metade da população brasileira sobrevive com R$ 413 por mês. R$ 413 por mês. Como é possível se alimentar, né? Primeiro, assim, conseguir se alimentar basicamente e com qualidade, com salários, né, rebaixados e com destruição de políticas públicas promovidas por Temer e Bolsonaro agora? Olha, Leite, isso que o padre coloca, essa reflexão que ele faz, é uma reflexão muito desafiadora mesmo, né? Nós temos que estar vigilantes em relação a isso. Nós saímos, foi celebrado por todos nós brasileiros, quando nós saímos do mapa da fome, lá ainda no final do governo Lula, início do governo Dilma, foi quando nós saímos do mapa da fome. E o padre comenta, celebrar esses 40 anos da FAO no Brasil. A FAO, parte desses programas que hoje estão sendo replicados na América Latina e no Caribe, eles tiveram origem no Brasil. Né? A FAO pegou essa nossa experiência de combate à fome e à pobreza e levou parte dessa experiência e replicou nos demais países da América Latina e do Caribe. E aí agora, nós, quando a gente vai estar fora do país, que vai para esses eventos internacionais, quando a gente chega, eles todos vêm conversar com a gente, né, os especialistas internacionais, preocupados. Como é que está a situação do Brasil hoje das políticas públicas? Né? Porque hoje é consenso entre, não só entre os especialistas, mas os próprios números são claros, né? As pesquisas do IBGE, brevemente aí vai ter uma pesquisa da PNAD, e que nosso aumento de população em insegurança alimentar e nutricional vai ser acentuado. Né? Por que nós estamos tendo isso? O governo alega, e isso não é só desse governo, como foi lembrado por vocês, desde o governo Temer, já vem passando por um processo de precarização dessas políticas públicas. Eles alegam, se você chegar no governo, Leite, hoje, e fizer um questionamento sobre a política, por exemplo, de acesso à água, eles vão dizer o seguinte: a política de acesso à água no semiárido, ela continua existindo. Isso é falácia. Mas ela continua existindo, Leite, sem recurso. Continua existindo sem água. Não, sem continua orçamento. sem orçamento. Não tem orçamento. Tem orçamento. O corte orçamentário tem políticas que é um corte orçamentário de menos 98%. Não tem nada de orçamento. No papel só, né? Ela tem no papel. Então, assim, é muito simples você dizer que não tem extinção de políticas públicas de segurança alimentar. Mas, como é que você extingue? Ou você extingue por decisão, ou você extingue quando você não define um orçamento mínimo para executar essas políticas públicas. Com certeza. Padre João, os cortes, né? Eu estava olhando aqui o material que a sua assessoria produziu, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, né? Que foi criado nos governos. 13 bilhões. Exatamente. Caiu para 1 bilhão. 1 bi. Leite, para você ter uma ideia, só Minas Gerais, no governo Lula e Dilma, só Minas chegou a usar por ano 80 milhões no PA. O Programa de Aquisição de Alimentos. Programa de Aquisição de Alimentos, que garantia para os asilos, creches, a paz, para as entidades, né? Mesmo hospitais filantrópicos, mesmo para a escola que complementava o PNAE. 80 milhões só Minas Gerais. Esse orçamento, não tem esse orçamento para o Brasil inteiro. Nossa. Para o Brasil inteiro. Sim. Então, na verdade, já no governo Temer, a proposta que veio do governo aqui era 1 milhão para o Brasil inteiro. Aqui na comissão
e pelas comissões permanentes, que a gente poderia fazer aquelas emendas que a gente ampliou. Chegamos aí a 70 milhões, o Brasil inteiro, mas depois teve ainda um contingenciamento, o recorte. Então é isso, é o que o Manuel falou. Às vezes eles não tiveram peito, não tiveram, querer assim dispor, extinguir daquela política, aquele programa, mas não coloca orçamento. Não coloca orçamento. Assim é assistência técnica, né? Tem a terra, mas e aí? Onde que está tendo a terra? Onde que o INCRA está tendo condições de trabalhar, visitar os assentamentos e ampliar com a reforma agrária? A pesca, que é tão estratégica, está sendo atacada, quando não pelas mineradoras, atacada agora por esse crime que está lá também. As manchas de óleo no Nordeste, né? Todo. Então, que estão aí no sentido, né, de gente passando fome. Né? Então, não tem a pesca, o MDA, as políticas específicas para as mulheres em situação de vulnerabilidade. Então, a juventude rural. Pronaf, né? Pronaf, o próprio Pronaf, nem na linha de crédito. Nem na linha de crédito. Pelo contrário, eles estão cortando. Por que eles acabaram com o Pronaf para muitas pessoas? Acabaram. Acabaram porque suspenderam a DAP. Então, não acabaram com o programa como um todo. Mas tem município que tem a média de municípios, pelo menos em Minas, está dando quase 300 DAPs suspensas que não sabem quando vai reverter isso. Tem município que eu deparei com 2.000 DAPs suspensas. Isso compromete o PNAE, Manuel. Eu falei isso hoje na sessão solene, onde estava lá os Ministérios da Agricultura, da Cidadania. Por quê? Quando você não tem o Pronaf, você não tem o crédito ali para você garantir aquele compromisso que assumiu no PNAE. Porque no PNAE, não basta você produzir só naquela safra. Você tem que garantir a entrega nas escolas toda semana. As escolas normalmente exigem toda segunda-feira. E alguns exigem segunda de manhã. Então, aquele agricultor tem que entregar segunda de manhã, todas as segundas, a alimentação escolar. Se ele não tem o Pronaf para poder produzir, ter o organograma de produção direitinho, vai comprometer o PNAE. Embora vai ter uma receita, pelo menos por enquanto, garantida, por causa do teu per capita aluno, né? Mas não, eles vão falar, tá vendo? Os agricultores não dão conta. Na verdade, Leite, o que eles querem é que esses agricultores que saíram das fazendas pequenas, que às vezes mesmo tendo uma pequena propriedade, tinham que trabalhar na fazenda vizinha para ter renda, porque antes eles não tinham condições de produzir, muito menos de agregar valor e menos ainda de comercializar a produção. Quando no governo Lula e Dilma deu a eles essas possibilidades, deram a eles, os dois governos, a essas pessoas, então eles saíram da fazenda. Então eles querem que eles voltem para a fazenda e façam um trabalho análogo escravo. Essa é a dura realidade. E a segurança alimentar, em cima disso que o deputado coloca, a segurança alimentar, o alimento, Leite, é um dos conceitos que a gente discute quando você está trabalhando a teoria da segurança alimentar. O alimento é liberdade. Né? E as políticas de segurança alimentar, hoje o Padre João falava hoje na sessão solene em homenagem aos 40 anos da Fome no Brasil, ele falava sobre a questão que não se tem segurança alimentar se você não tem água. Né? Então, a segurança alimentar, e aí eu volto de novo para uma palavrinha que o deputado citou aí, que é a transversalidade, né? Ou intersetorialidade. Transversalidade se usa muito lá na saúde. Mas pensar política de segurança alimentar, Leite, você tem que pensar uma coisa chamada intersetorialidade. Porque as políticas de combate à fome e à pobreza, você tem que dialogar com essas outras coisas. É o PNAE, é o PAA, é o programa de cisterna para o semiárido, de acesso à água, é o programa de combate, o programa de combate ao agrotóxico, para você ter comida de qualidade e comida saudável. É programa que combata o uso de gorduras, que aí de alguma forma você acaba tendo uma população com alto índice de obesidade. Então, trabalhar a segurança alimentar é trabalhar essas diversas perspectivas de políticas públicas para poder libertar essas pessoas, né, dessas amarras todas. E assim, alguém que não pensou ou que não se aprofundou na temática da segurança alimentar,
no conceito de segurança alimentar, pode pensar assim, o que o deputado está dizendo que trabalho escravo tem a ver com segurança alimentar? Né? Tem tudo a ver com segurança alimentar. O acesso à terra, ele é um dos mecanismos primordiais para efetivar direito de segurança alimentar para os trabalhadores, para os camponeses. Sem dúvida. São fundamentais que essas diversas políticas e questões, elas têm que dialogar. Por isso que nos governos anteriores foi pensado a CAISAN, que era uma Câmara Interministerial. A atuação não era assim, uma atuação do MDS. O MDS foi extinto. Hoje é o Ministério da Cidadania. Não era só a atuação do MDS na época. Era o MDS dialogando com o Ministério do Meio Ambiente, que dialogava com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que dialogava com o Ministério da Educação nas políticas dele, que dialogava com o Ministério da Agricultura. Então você tem que compor esse universo de políticas para dar um resultado efetivo na melhoria da qualidade e da condição de vida e dos indicadores de segurança alimentar da população do país. E hoje nós não estamos tendo isso. Hoje o que a gente tem? Uma desestruturação das políticas públicas, sem orçamento. Nós temos extinção de ministérios que eram fundamentais, que foram extintos. E aí você não tem orçamento para trabalhar com essas políticas. Muitas vezes os municípios não dão conta de trabalhar isso sozinho. E aí temos esse grande desafio para as políticas de segurança alimentar e nutricional no país. Nós estamos ao vivo com o deputado federal Padre João, do PT de Minas Gerais, também com especialista em segurança alimentar, Manuel, conversando sobre alimentação, sobre os 40 anos da FAO no Brasil e sobre a fome que, infelizmente, né, graças ao golpe que aconteceu em 2016, né, a fome vem se acentuando no Brasil. Deputado Padre João, eu sei que o senhor tem que daqui a pouco ir para o plenário, tem votação, né, mas nós temos ainda uns 3 minutinhos. Né, eu gostaria que o senhor comentasse a sua luta também, né, contra os agrotóxicos, né, por uma comida mais saudável. Né, a Anvisa parece que quer revisar agora, reclassificar 1924 agrotóxicos, além de uma profusão de liberação de novos agrotóxicos no país a partir de janeiro, quando Bolsonaro, né, assumiu a presidência. Sim. Mais isso, né, deputado Padre João? Então, Leite, me permite começar falando da água. O Manuel já fez essa abordagem. Eu vou tomar um gole aqui. A água é o principal alimento. Fazer um brinde aqui, Padre João. É o principal alimento. Isso aí, é importante. Isso. Porque é o principal alimento. Água. Então tem que ter acesso. Sem passar por humilhação. Exatamente. Né? E está ameaçada não só a produção de água, eu tenho dito assim, que vem dizendo insistentemente, que não é que a água está acabando, ela já acabou em muitos lugares. Já acabou. É verdade. Faz um poço artesiano. Eu cheguei a tirar leite lá na casa do meu avô. Sim. A gente pegava na cisterna, né? Era 8 metros uma cisterna, 10 metros. Pegava água, balde ali, né? A manivela que tirava ali. Assim. Um poço. Agora fazem poço artesiano de 80 metros. 80 metros. 120 metros, 130 metros. Então não reabastecer o lençol freático é uma coisa absurda e criminosa. Não é com poço artesiano que a gente vai resolver a questão hídrica. Então nós temos que fazer com que cada um seja produtor de água. Tanto para o consumo, água potável, mas também na linha da agricultura. A produção de alimento não tem como fazer sem água. É verdade. Então essa tem sido a nossa luta. Então aí avançando com a privatização das águas. E porque também muitas grandes empresas que têm como matéria-prima do lucro delas a água, não investem nada. Exato. Ou quase nada. Né? Se eu quero montar uma indústria de algo, eu tenho que produzir matéria-prima ou comprar matéria-prima. Eles pegam, né, isso, e agora o campo está aberto para eles avançarem mais ainda. Sem contar as grandes mineradoras, que usam a água, arrebenta com a água, com as nascentes, com tudo, contamina as águas. Né? E também o modelo da agricultura. Sim.
Agricultura é importante? É importante, mas qual o modelo que nós queremos? Porque o estudo que foi apresentado de alguns municípios, né, infelizmente muitos não apresentaram para o Ministério da Saúde, lá está comprovando que eu acho que de cada 4 a água está contaminada. Água que chega na torneira das casas. Nós temos município em São Paulo, por exemplo, que tem mais de 27 tipos de resíduos de agrotóxicos. Minas Gerais, alguns chegaram a 19. Então, nós não podemos ter também um modelo da agricultura que mata o trabalhador, gera um monte de doenças e ainda contamina a água e contamina a mãe terra. Então, essa tem sido a nossa luta. Nós estamos avançando, assim, o mandato com a Política Nacional da Agricultura Urbana e Perurbana. Estamos avançando aqui também com a Política Nacional das Sementes Crioulas e Originárias. Possibilitar, porque hoje é só as multinacionais que dominam esse mercado de sementes. A nossa luta também de apoio aos movimentos que estão juntos, né? Seja os atingidos por barragens, seja da mineração das próprias hidrelétricas, o apoio à Política Nacional da Agroecologia e a produção orgânica, né? Então, o apoio aos pescadores, aos povos e comunidades tradicionais, os indígenas, quilombolas. E nós temos que garantir, né, e tem sido a atuação do mandato, perspectiva para essa juventude no campo. Não que elas estão impedidas de vir para os grandes centros, mas quando você dar essa perspectiva para elas de renda, de agregar valor ao que produz e até comercializar, a garantia delas estar mais ali, porque em vez de vir morrer nos grandes centros, é uma realidade triste. É uma realidade. Mas aí, Leite, nós temos que avançar. Como muitos dizem, né, e temos que reafirmar isso. Quando o ato de alimentar é um ato político. Então, cada um que nos acompanha tem que perceber isso. Ao alimentar, ao beber, quem que você está fortalecendo? Né? Porque quando eu compro um produto orgânico ou agroecológico ali, eu estou fortalecendo um grupo. Quando eu compro o veneno, eu estou fortalecendo outro grupo. Certo. Entendeu? Quando eu compro um produto dos agricultores, uma quitanda, né, dos agricultores, eu estou fortalecendo uma polpa de fruta, ou frutos dos agricultores, eu estou fortalecendo esse grupo. Agora, quando eu compro uma Coca-Cola, uma Fanta, um refrigerante, coisa, eu estou fortalecendo um outro grupo. E um grupo que está gerando doença e morte. Verdade. Então, na verdade, quem consome o alimento todo dia, no café da manhã, no almoço, na tarde, no jantar, eu tenho que me posicionar politicamente. Quando eu vou ao supermercado, eu tenho que me posicionar politicamente. Que setor? Eu tenho que ler rótulo, opa, esse aqui é dessa empresa, opa, essa empresa tinha trabalho análogo escravo. Ou aqui, esse alimento aqui tem trabalho infantil. Tem o T do transgênico. Tem um T do transgênico, que está fortalecendo só aquela multinacional que tem a patente e que domina todo o mercado disso. Então é um posicionamento político. Então isso não é um problema só do deputado, né, do governador ou do presidente, também tem sua responsabilidade. Mas você, enquanto consumidor, também tem uma responsabilidade. Né? Desde o ato de, ali ao fazer uma compra, ao consumir, a quem, que grupo, que setor que você está fortalecendo? Quem está queimando e destruindo a mãe terra? Ou quem está lutando, que abre mão de produzir ali porque ali sabe que tem uma nascente e que essa nascente é estratégica para si, para o país e para o planeta? Tem essa consciência. Então você também tem que ter consciência nesse sentido. Você pode ajudar também. Por isso que o ato de comer ou de beber é um ato político e é importante você que nos acompanha ter esse posicionamento. Não é uma questão simplesmente ideológica. Não que ideologia é crime. Ideologia é importante, me posicionar ideologicamente em relação ao meio ambiente, em relação a qualquer modelo. Eu tenho a liberdade, pelo menos por enquanto, né, de me posicionar. Né? Porque às vezes tenta criminalizar os posicionamentos ideológicos também. Mas é uma questão material, né, palpável, essa questão do acesso à água, alimentação saudável. E aí vem a questão dos açucarados, dos ultraprocessados. Né? Eu já vou, da minha parte, Leite, porque a gente tem que levar ao cidadão, à cidadã, a
a rever a sua cultura também. Você vai numa festinha de aniversário, você só coloca venenos. Isso é amor aos seus filhos? É amor e respeito aos seus convidados? Quando você coloca uma mesa cheia de veneno, é veneno mesmo, porque são ultraprocessados, é açucarados, é coisa que é cheio de sódio, e vai por aí. Então nós temos que ter ações mais amorosas e mais respeitosas. Mais amorosas e mais respeitosas. E esse amor e respeito, ele tem que se concretizar, não é só com palavras, né? E o momento mais sagrado de concretizar esse amor e respeito é quando eu ofereço o de comer e o de beber. Quando eu ofereço o de comer e o de beber. Porque é quando aí que nós vamos estar desimpactando assim, né, o orçamento com as doenças, com tantas doenças. Então essa tem sido a nossa luta. E vamos continuar lutando. Não é um governo que vai nos levar a baixar a cabeça ou de nos desanimar. Pelo contrário, a gente percebe que cresce a indignação, cresce a participação popular, cresce o voluntariado, mas sabendo de que é uma exigência pela própria Constituição, um dever do governo, né? Então, a gente vai ampliando com os parceiros. Por isso que a FAO, celebrar os 40 anos da FAO, é reconhecer que ela é uma grande parceira, não só de atuação aqui no Brasil, mas nós temos, além do Graziano, que eu falei antes, do Josué, mas é importante, o Graziano foi presidente da FAO, mas eu poderia aqui relacionar muitos brasileiros, inclusive o João Itine, que foi da assessoria da bancada, nosso colega, que está na Chile, FAO, né? no Chile, né? Exatamente. Marcelo Rezende, Crispim, poderia citar muitos brasileiros que foram como que empoderados do governo Lula e Dilma, dessa prática do saber popular, dessa participação, né? Da importância de criar condições do povo construir e formatar as políticas públicas. Nós temos esses brasileiros espalhados no mundo inteiro. Então não é esse governo que vai apagar o nosso sonho, né? Não vai ser. Mas nós somos muitos Betinhos, né? Muitos Josué de Castro, muitos Lula, muitos Dilma, né? Muitos Dom Mauro, muitos Graziano, Moreno, né? Nós estamos espalhados pela América Latina, pelo Caribe, tem experiências exitosas na África, e vamos continuar lutando. E vamos retomar o Brasil. O Juarez, seu assessor que está aqui O Juarez, conosco, é um exemplo que a gente vê aqui trabalhando no Distrito Federal também com as hortas. As hortas, a agricultura urbana, nas escolas, né? Uma coisa maravilhosa aqui, uma saudação ao amigo querido Juarez também. Mas para ir finalizando agora também as suas considerações finais aí. O deputado Manuel falou, encerrando a fala dele, ele falou duas coisas. A importância do que comer e o que beber, né? E chamou uma reflexão sobre a questão da água, né? A gente tem um grande desafio de um governo que nega os impactos das mudanças climáticas, Leite. Né? O padre disse, a água está acabando. No estado dele, em Minas, há 3, 4 anos, a nascente do Rio São Francisco secou, que é um dos principais rios do país. Olha só. Né? A principal cidade do país, São Paulo, assim como a capital da República, Brasília, entrou em colapso hídrico. Isso. E aí, negar mudanças climáticas, negar tudo isso é um desafio muito... É muito doido. Como é que eu nego isso? A partir do momento em que eu nego isso, Leite, eu não vou ter políticas públicas, eu não vou fortalecer as políticas públicas que vão combater esses desafios para esses pontos, por exemplo, a água. Né? Claro. O padre colocou aí, chamou essa reflexão sobre a questão do agrotóxico. O agrotóxico hoje é um dos maiores responsáveis pela contaminação da água. Existem vários estudos, se você quiser se aprofundar, qualquer pessoa quiser se aprofundar sobre isso, o aquífero, vou com foco nesse que eu acompanhei um pouco mais, o aquífero Urucuia, que fica naquela região do oeste baiano,
o desafio que é hoje aquele aquífero que está contaminado simplesmente pelo uso intensivo de agrotóxico no agronegócio, naquela região toda aquela região, não só o oeste baiano, mas aquela fronteira agrícola que se criou, Matopiba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, né? Então nós temos esse desafio, né, de estarmos vigilantes a esses aspectos todos. E é fundamental que os governos tenham políticas públicas para dar conta desses desafios que nós estamos tendo hoje. Então, assim, o de beber está comprometido, o de comer está comprometido, né? Mas, assim, ao mesmo tempo, eu tenho uma sociedade civil que está se mobilizando, eu tenho diversas entidades que também estão se mobilizando, mas também que a gente tem que ter o papel, Leite, de estar pressionando esse governo também. O tempo que puder. Eu sei que o deputado aqui é uma das vozes, até como presidente da Frente Parlamentar de Segurança Alimentar e Nutricional, tem feito esse papel aqui no parlamento, mas a luta, ela é grande e temos aqui que estarmos vigilantes. Porque, assim, o nível também, outro trabalho que eu faço é para acompanhar um pouco o nível das proposições que tem aqui. Né? O padre falou a questão dos açucarados. Os açucarados é um grande desafio. Nós temos uma luta sobre a questão da rotulagem, que a Anvisa, inclusive, está aí com uma consulta pública, né? Mas o parlamento tem um monte de proposições tramitando aqui no parlamento que querem que o cidadão, não é nem o cidadão, o consumidor não veja o que ele está consumindo. Se aquele produto é rico em sódio, se é rico em açúcar, o que ele tem, o que significa, tanto que aquela letrinha minúscula já é uma dificuldade hoje, né? E se você não sabe se hoje a maioria dos países da América, todos eles têm uma legislação específica para rotulagem, colocando lá rico em açúcar, rico em sódio, rico disso, rico daquilo. Tem projetos tramitando no parlamento para tirar o T de transgênico. Exatamente, uma barbaridade, mais um. Tem um projeto que tramitou na Câmara e que foi para o Senado, em que transforma alimentos prestes a vencer numa cápsula para dar para as pessoas que estão passando fome. Nossa Senhora. Né? Então, assim, como se fosse uma ração para animal. Sim, entendeu? Olha. Então, assim, nós temos aqui uma frente parlamentar que tem tido esse papel de ser vigilante. Antes nós tínhamos o Conselho, que fazia esse trabalho muito bem, né? Lamentavelmente o Conselho foi extinto, mas hoje a gente tem a frente, que quem está à frente da frente é o deputado Padre João, né? Temos as várias entidades, tem a FIAM, o Fórum Brasileiro de Segurança Alimentar e Nutricional, que estão mobilizados para que a gente não retroceda ainda mais o que nós retrocedemos nesses últimos anos. Pois olha só, esse é um tema, né, que não se esgota aqui muito antes, pelo contrário, nós conseguimos hoje aqui algumas pinceladas nesses 44 minutos de conversa, de esclarecimentos, né, Padre João, Manuel. Nós queremos agradecer, né, especialmente aos internautas que estão conosco desde o início, aos que começaram durante a transmissão. Eu quero também te fazer um pedido especial. Você que acompanha pelas páginas do PT na Câmara, entra lá na página do Facebook do deputado federal Padre João, curte, siga a página do Facebook do Padre João, o Instagram, o YouTube, Twitter, todas as redes sociais do Padre João, para que você fique conhecendo exatamente todo o trabalho, todas as frentes que o Padre João atua aqui em Brasília. Então nós queremos mais uma vez agradecer ao Padre João pela presença, ao Manuel e especialmente a você que está aí nos assistindo. Nós temos o hábito aqui, Padre João, de terminar o programa fazendo uma saudação muito especial para aquele nosso querido e eterno presidente Lula, que tanto fez pela agricultura familiar, pela segurança alimentar no país e pedindo sempre Lula livre. Muito obrigado pela audiência, uma boa noite.